Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, Antônio Demarque vai estar junto com a gente para falar um pouco aí. Ele está lançando o seu 21º livro, gente, 21 livros escritos pelo Demarque. Que bom, vamos conversar um pouquinho, Demarque. Que bom estarmos juntos em mais um programa Sensibilidade, Demarque. Damião, uma alegria muito grande retomarmos aqui a casa, nesse teu programa. Você que é um amigo de tantos anos, para nós é uma honra, uma alegria muito grande falar aqui para os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Um bate-papo descontraído, que é sempre de uma forma assim, um bate-papo construtivo, que traga assim alguma forma de fazer com que as pessoas possam modular a sua vida de uma forma mais proativa, de uma forma mais amorosa, porque a vida é uma festa, mas cada um faz da vida aquilo que bem entende, não é verdade? Então alguns encontram oportunidades de ser feliz, porque procuram o caminho da felicidade. E outras pessoas procuram o lado negativo, porque só vem o lado negativo da vida. Então, não que não tenha o lado negativo, mas a gente tem que ver o lado bom da vida, e sempre tem. Então é mais uma vez uma alegria muito grande estarmos aqui de volta, e muito obrigado pelo convite. Que isso, é um prazer. Nossa, gente, a gente tem amizade com o Demarque de muitos anos. Nossa, quantos e quantos lançamentos, quantos livros. Aí já lá se vão 21 anos, 21 livros nesse tempo todo. Esse mais recente, conta um pouco da proposta desse mais recente livro, Demarque. Esse nosso próximo livro, Damião, minha psicografia, o espírito é Augusto César. Ele foi um médico aqui na Terra, né? Desencarnou ainda jovem, num acidente de carro. E quando chegou do outro lado lá, ele viu que a medicina do outro lado, ela entra numa nova esfera, diferente do tratamento, além dos antibióticos, além dos procedimentos cirúrgicos. A medicina ela se amplia demais, porque envolve sentimentos, emoções, energias e, acima de tudo, o amor. E nesse livro aqui, o primeiro livro do Augusto César nesse aspecto, que é uma trilogia. O primeiro é a Terapia do Amor, mostrando como o amor é importante na cura das doenças, as nossas emoções, como elas interferem na nossa saúde, como elas interferem na nossa vida. As emoções é que regem a nossa vida, emoções positivas ou negativas. Esse segundo livro é a Terapia do Tempo, no qual mostra que o tempo é o senhor da razão. O tempo ele se encarrega de colocar as coisas tudo no seu devido lugar. Mas o tempo por si só não é suficiente. É o tempo e o que fazemos do tempo. Porque um grande filósofo e poeta já disse: o tempo não para no porto, não apita na curva e não espera ninguém. Então o que a gente faz do tempo é que é importante. E o tempo com o trabalho, com o Cristo, ele é uma terapia que recupera, que levanta e que restaura as criaturas, aquelas que estão em situações mais difíceis. É ocupar o tempo com coisas boas, com trabalho e, acima de tudo, com Cristo no coração. E o terceiro livro que nós estamos trabalhando, que certamente vai para o ano que vem, até meados do ano que vem a gente deve concluir, depois mandar para a editora, vai demorar mais um pouquinho, que é a Terapia do Perdão. Então eu estava até, quando entramos aqui, brincamos um pouco. É a terapia do tempo, a terapia do amor e a terapia do perdão. Haja terapia, viu, Damião? E esse novo livro do Demarque, né, é a Terapia do Tempo, é lançado pela Intelitera.
ele aborda aí a cura espiritual por meio de relato de pessoas que passaram por essa experiência, é isso, Demarque? Isso, são vários episódios no qual o Augusto César, como médico no lado espiritual, ele acompanha a evolução de pessoas que desencarnaram em situação de muito sofrimento, de problemas assim difíceis, porque as pessoas às vezes procuram o suicídio porque não veem uma saída para um problema. E quando chegam do outro lado, Damião, a realidade ela se demonstra assim muito dura, porque a pessoa acha que vai encontrar uma solução no suicídio e quando chega do outro lado percebe que os problemas continuam e com um agravante, porque agora não estão mais no mundo material e não tem condições de dar uma solução para aquele problema que aparentemente, anteriormente, a solução era o suicídio. Então o problema fica agravado pelo sofrimento, pelas dores, pela agonia que o espírito experimenta, porque cada ação ocorre uma reação. E lógico que entra a lei de misericórdia, e é esse o trabalho do nosso irmão Augusto César, com uma equipe que ele tem, né? E que vai ajudando essas pessoas, mas tem alguns que os casos são tão graves que tem que dar tempo ao tempo, porque não é de imediato que encontra a solução. Então, para tudo tem que se dar o tempo. E o tempo é um aliado na cura, na terapia, mas, acima de tudo, o tempo aliado ao trabalho e ao Cristo. O tempo por si só, o tempo inoperante é ócio, que não leva a nada, que leva a doenças. Cabeça desocupada é oficina do diabo, como diz o ditado. Então, na verdade, é ocupar nossa mente com coisas boas, com trabalho e, acima de tudo, com o trabalho com Cristo, que é o que nos levanta, que é o que nos regenera, é o que nos faz criaturas melhores, é o que transforma o ser humano, é a vontade de progredir, de reconhecer primeiramente os erros e procurar sanar esses erros, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas até para isso tem que dar tempo ao tempo, porque nosso destino é a perfeição. Agora, quando que isso vai acontecer? É o tempo que dirá. E conta pra gente, né? Esse livro é do Augusto César. Esses relatos, né? Essas histórias, elas acontecem no plano espiritual, é isso, Demarque? É no plano espiritual. Uau! É. As pessoas chegam do outro lado porque o que acontece, Damião? As pessoas pensam assim, morreu, descansou. Não é. A morte não opera milagres. Nós aportamos do outro lado exatamente o que somos aqui, nós seremos do outro lado. Com uma diferença, que aqui nós temos o corpo material e lá nós estamos despidos do corpo material. Só que os problemas que nós carregamos, o que sente, o princípio inteligente é aquele, é o agente que ama, que sofre, que tem a inteligência, é o espírito. Então o espírito leva para o outro lado os problemas que ele tinha aqui. A morte não soluciona. Então, do outro lado, tem que ter tratamento para que o espírito se prepare, passe por essa terapia do amor, a terapia do tempo, a terapia do perdão, haja terapia, para se preparar para uma nova reencarnação, porque nesse período no plano espiritual, nós, de um modo geral, que somos espíritos tão imperfeitos ainda, temos que passar por essas terapias, nos preparar, porque nós somos ainda doentes de espírito, porque tudo tem origem no espírito. E aí, né, por exemplo, quando a gente vai conseguindo ler essas histórias, né, estamos falando de Terapia do Tempo, novo livro de Antônio Demarque, da Intellitere Editora. Aí você vai ouvindo essas histórias, né, Demarque, que estão contadas ali pelo Augusto César, e vai gerando, né, sem dúvida alguma, eu fico imaginando isso para as pessoas, que a leitura, né, são histórias de cura, né, espirituais, né, e elas acabam levando para todos, né, leitores, esperança e renovação, né, Demarque? A renovação acima de tudo, viu,
Damião, porque o grande desafio do espírito, nós somos criados simples e ignorantes. Esse é o princípio. Lá em tempos remotos, que a gente não faz ideia de quando isso aconteceu e também não importa, a gente começou lá simples e ignorantes. Agora, o nosso destino é a perfeição. Deus nos criou, nos deu o dom da vida e a gente existe porque em algum momento de muito amor que Deus nos deu esse dom de existir, nos deu o sopro da vida, para que a gente pudesse evoluir, crescer. E para que a gente possa evoluir e crescer, nós temos que passar por experiências, e aí então o tempo é o grande aliado. Mas esse tempo, nós temos que buscar a renovação, nos tornar criaturas melhores. É buscar o lado do aprendizado, de aprender com o erro, porque somos imperfeitos. Não importa se a gente erra, o importante é aprender com o erro, cair e se levantar. E renovar a cada dia, buscar uma renovação íntima, para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. E na medida que a gente se renova intimamente, em espírito, em alma, as doenças elas começam a ter um papel secundário, porque muitas vezes, e nós aprendemos, a dor nos visita porque nós não aprendemos a amar. Os espíritos nos ensinam que o nosso destino, a meta do espírito, nessa grande jornada da evolução, nessa grande jornada evolutiva, é a perfeição. Mas nós temos apenas 2 caminhos para chegarmos à evolução, à perfeição. O primeiro caminho é pelo amor. E como a gente ainda tem dificuldade de amar, nós somos pessoas difíceis, nós somos intolerantes, a gente não consegue perdoar, esquecer mágoas, melindres, a gente tem sentimentos de mágoa, de inveja, essas coisas feias que ainda temos. Então, quando nós não aprendemos a evoluir pelo amor, então é 2 caminhos. Primeiro, pelo amor. O segundo é pela dor. Então, se a gente não aprendeu a amar, a perdoar, a evoluir, a se renovar, a dor vem bater à nossa porta. Então, a gente evolui ou pelo amor ou pela dor. E aí é o tempo que vai colocando as coisas no lugar. É a terapia do tempo, em que a gente tem que aproveitar no trabalho e não no ócio. Porque o tempo também sem fazer nada, que eu tô... não adianta nada, né, Damião? Então nós temos que aprender a usar o tempo, que é uma preciosa ferramenta a nosso favor no caminho da evolução e da renovação. Aí quando você diz que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, então esse convite, né, do novo livro do Demarque, a terapia do tempo, toda a proposta aí podemos perceber, Demarque, que a mente, né, e a forma como lidamos com os acontecimentos influenciam tanto no mundo físico aqui, nesse momento, quanto no mundo espiritual, Demarque. Sim, porque um está ligado ao outro, Damião. Nós temos a nossa vida aqui. Nós pautamos os nossos dias aqui. E aí é interessante, você fez uma observação que é uma das coisas que nós percebemos no decorrer da psicografia desse livro. Os próprios espíritos, quando chegam do outro lado, que fizeram coisas erradas aqui, porque não, eu faço isso, faço aquilo, eu sou dono de mim mesmo, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. E aí enfiam o pé na jaca e as coisas dão errado. E é interessante, Damião, porque quando chega do outro lado, vem o arrependimento. Vem o arrependimento por quê? Porque chega do outro lado, o espírito sofre as consequências daquilo que nós fizemos aqui. Então é aquele ensinamento de Jesus, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós semeamos aqui,
a gente vai colher amanhã. Não importa, a gente pode muitas vezes colher aqui mesmo. Mas se não colher aqui mesmo, a gente vai colher do outro lado. Então, teve até uma observação de um dos espíritos que conta a história dele aqui. Ele fala, a única coisa que eu fico assim tão triste comigo mesmo é que eu tenho esse arrependimento, é como se fosse um infrator que só se arrependeu depois que foi pego fazendo o erro. Se ele não fosse pego, ele não se arrependia, ele continuava. Então, esse é o problema do ser humano. É o nosso problema, Damião. A gente só se arrepende, muita gente vê às vezes o arrependimento porque a pessoa sofreu as consequências. É o criminoso que fez alguma coisa e depois foi lá, a justiça pegou, condenou, ele fala, estou arrependido. Está arrependido porque foi pego. Porque se não fosse pego, estaria fazendo a mesma coisa. Então, esse livro ele vem mostrar assim que o tempo transforma as criaturas pelo sofrimento. É quando a gente sofre, o espírito passa pela experiência dolorosa e aí a experiência dolorosa muitas vezes é que nos traz o aprendizado necessário para que o tempo possa colaborar, que aquele espírito possa se renovar e evoluir. É no sofrimento, infelizmente. É aquilo, né, que a gente acaba perdendo. Nossa, Paulo quando disse, né, eu acho que tem muito sentido nisso, né? Em tudo dai graças, porque quantas vezes, né, do sofrimento a gente reclama, tá? Mas é o que você está trazendo agora aí para a gente, Demarque. É através do sofrimento e o tempo, né? Por isso, acho que é aí de onde vem o nome do livro, a terapia do tempo. É que vai, sabe, essas dores que vão nos ajudar do nosso aperfeiçoamento, né, Demarque? É o tempo que vai amadurecendo a criatura. Então, tem uma coisa interessante, Damião. As pessoas reclamam, o fulano lá tem mais dinheiro do que eu, aquele lá é mais feliz do que eu, aquele lá... Tem uma coisa que todo mundo tem igual nesse mundo. Todo mundo. Não tem uma pessoa no mundo, encarnado ou desencarnado, que tenha diferente um do outro. Sabe o que é? O tempo. Não tem pessoas que têm o dia de 25 horas ou de 30 horas. Todo mundo tem o dia de 24 horas. Igualzinho. A diferença é o que é que eu faço com o tempo que eu tenho. Alguns vão sem crítica, porque o nosso objetivo aqui não é criticar, é trazer o ensinamento, é trazer o alerta. Não somos ninguém, porque não somos melhor que ninguém, viu, Damião? Eu me considero, eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos iguais, nós somos ainda espíritos em aprendizado, nós somos ainda crianças espirituais em evolução. Então, uma coisa que é importante é o que eu faço com o meu tempo. Enquanto tem pessoas que passam o tempo estudando, se preparando para a vida, outros que saem pelas ruas, que vão levar aos mais necessitados um pão, uma palavra, um cobertor nas noites frias, uma pessoa que fica cuidando de crianças desamparada, outros vão para farra, outros vão para vagabundagem, outros vão fazer, de novo, sem crítica, porque cada um vai trilhar o caminho que necessita para o seu aprendizado, cada um vai colher aquilo que está semeando. Mas o que a gente precisa ter é essa consciência. O tempo é igual para todo mundo. A diferença é o que eu faço com o meu tempo. E aí sim vem ou aquela situação da gente colher a semeadura da invigilância, e ela vem dolorosa muitas vezes, ou colher o lado bom, os frutos daquilo que a gente semeou de forma assim, aproveitando o tempo a seu favor. Então esse é um fato assim que eu sempre gosto de alertar, gente, o tempo é igual para todo mundo. Pode ser o homem mais rico do mundo, como é Elon Musk, mas ele tem 24 horas iguais a nós. Ou a pessoa mais humilde que existir, ela também tem o dia de 24 horas. Agora, nós temos que saber o que fazer com o tempo. E essa é uma das grandes oportunidades que temos, né, Demarque, nessa existência, que é de estarmos aproveitando da melhor forma, ajudando, colocando em prática
o que Jesus nos ensinou, hein, Demarque? Verdade. Damião, a vida é um presente de Deus. Cada um de nós tem a oportunidade de vivenciar aqui, e a vida nos traz a oportunidade daquele aprendizado que o espírito necessita. Quando nós reencarnamos, a gente já vem com um programa traçado. A gente já vem com alguns compromissos assumidos no plano espiritual, porque quando a gente reencarna, a gente já vem com um objetivo. Não existe improviso no lado espiritual. Então a gente, quando reencarna, a gente já vem com alguns compromissos assumidos, de trabalho, de reencontros marcados, que a gente vai encontrar pessoas, que a gente assumiu esse compromisso no plano espiritual, porque já temos compromissos do passado. Então, quando chega aqui, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos conduz. E graças a Deus nós temos o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio também é um instrumento do tempo que nos faz com que através dele nós possamos assumir a nossa responsabilidade e não ficar colocando culpa, porque eu fui infeliz, porque tem pessoas que buscam motivos para ser felizes. E encontram e são felizes. Mas tem pessoas que buscam motivos para ser infeliz. Você pergunta para a pessoa, como vai? Ela fala, tá tudo ruim, tá tudo mal. Ai, como vai a vida? Ai, esse governo, não sei o que. Todo mundo busca alternativas e justificativas para que transferir a responsabilidade porque ela se considera infeliz. Na verdade, ela não assume a responsabilidade dela. Fala, não, eu sou uma pessoa que vou procurar cada dia ser melhor. A renovação que você falou, que quando Kardec pergunta para os espíritos, como podia se reconhecer um bom espírito, um bom espírita? E eles respondem, às vezes eu faço esse questionamento em minhas palestras, eu falo assim, os espíritos não responderam assim, um bom espírito é aquele que fez uma creche, fez um hospital, fez um abrigo de idosos, fez uma grande obra. Não, é muito mais simples. Eles respondem, conhece-se um bom espírito aquele que se esforça para ser cada dia melhor e vencer as suas más inclinações. Então não pede muito, é só a gente procurar ser melhor cada dia. E nesse aspecto, a gente ter a responsabilidade do livre-arbítrio de saber que nós temos compromissos que a gente assume do outro lado. E quando chega aqui, a gente tem a oportunidade, o meu compromisso é esse, mas eu não quero mais, eu vou por esse daqui. Está enganando a si mesmo. A gente pode querer enganar todas as pessoas, Damião. Só que a gente não pode enganar a si mesmo. Então, quando a gente engana a si mesmo, Emmanuel diz que a pessoa inteligente aprende com erro. O menos inteligente, porque Emmanuel é muito educado, continua errando. Então, na verdade, a gente tem que aprender com o erro, evoluir, aprender a administrar o tempo, usar o tempo a nosso favor, porque o tempo é um grande aliado quando a gente sabe aproveitar o tempo. Aí, né, durante esse nosso bate-papo, teve uma hora que você lembrou até uma música do Reginaldo Bessa, que é o Tempo, né? Aquelas histórias, o tempo não para do porto. Reginaldo Bessa. Não apita na curva, não espera ninguém. Tem uma frasezinha dele que eu acho linda, né, demais. A gente dormiu acordado e o tempo depressa passou. Demarque, é muito isso, né? Às vezes você para e fica dormindo, acordado, e o tempo passa, Demarque. Sem se dar conta que o tempo está indo embora, né? O minuto que passou, Damião, não volta mais. O tempo é uma coisa, assim, extraordinária, cara. Se a gente for pensar o que é o tempo, a gente ficaria mais alerta, mais atento. Porque o dia que passou ontem não volta mais. Esse minuto que está indo embora não volta mais. Então a gente tem que olhar para frente, é viver o momento e fazer da vida alguma coisa que vale a pena. Eu gosto sempre de recordar o grande poeta Fernando Pessoa,
E ele diz, em toda a poesia dele, essa frase eu acho maravilhosa. Que na vida tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Às vezes a gente se faz tão pequeno e a vida chega num ponto que não vale a pena, a gente acha que não vale a pena. E é interessante que eu li um livro há um tempo atrás, de um escritor, Robert Chiniachik. Ele fez uma pesquisa com pessoas assim, que estão em condições terminais de existência. Pessoas de posse, pessoas em poder. Ele não diz quem é, mas a gente imagina. Ele fala que são políticos, pessoas que têm muito dinheiro, que estão internados nesses hospitais, que só a grana permite que seja internado lá. E ele pergunta, o que você faria se você tivesse mais um tempo de vida, aí mais 2, 3 anos? E aquelas pessoas que são importantes, cheio de grana, cheio de poder, não dizem, eu iria investir mais na bolsa, eu iria investir mais em ouro, eu ia investir mais... Não, elas falam coisas assim, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia viver um pouquinho mais em paz, em harmonia, ia sair passear com meus filhos, com meus netos, ia deitar no gramado, olhar para o céu, os céus estrelados. Então, na verdade, a vida vale a pena se a alma não é pequena. A gente tem que engrandecer e fazer a vida valer a pena, porque esse é um presente que Deus nos concedeu. A gente está aqui no Sensibilidade de hoje, batendo um papo aí na Terapia do Tempo, novo livro de Antônio Demarque. E aí tem uma situação, os direitos autorais desse livro é para Casa do Caminho, é isso? Casa do Caminho de Ibiúna. Conta pra gente, vai. Não sei se você conheceu o Dr. Rezende. Dr. Rezende, ele foi um dos fundadores do Paz e Amor lá do Tatuapé. Tá. Ele é sobrinho do Eurípides Barçanufo. Ele já desencarnou. Eu conheci o Dr. Rezende há muitos anos, há uns 30 anos atrás, lá no Paz e Amor, Tatuapé. E aí ele me convidou a fazer uma palestra, porque ele se mudou para o interior, para Ibiúna, e ele, em uma chácara que ele adquiriu, ele montou lá um centro espírita, que é a Casa do Caminho de Ibiúna, e lá ele atendia as crianças pobres, famílias pobres. Ele fez daquilo uma casa maravilhosa lá em Ibiúna, que hoje os filhos deles dão sequência e outros amigos queridos dão sequência nessa casa. E eu tive o privilégio de conviver alguns anos lá com o Dr. Rezende, sempre indo fazer palestras, conversando com ele. Eu ouvia, era tão gostoso conversar com ele, porque ele ainda era menino e ele se lembrava do tio dele, Eurípides Barçanufo. E a tia dele, Egorina, ele contava histórias tão bonitas, cara. Então a gente ficou com uma convivência assim, de um carinho, de uma coisa tão boa, Damião. E eu tenho ido fazer palestras lá, e quando chega no fim do ano, eles têm aquele trabalho maravilhoso com aquela comunidade carente, que eles têm lá toda uma estrutura que não é simplesmente dar o pão material. Eles levam lá as pessoas e procuram dar assim, alguma estrutura emocional, espiritual, religiosa, de alguma forma sem obrigatoriedade de credo religioso. Eles procuram buscar o lado melhor da criatura humana, direcionar essas pessoas. E é um trabalho lindíssimo. Todo o resultado vai ser direcionado para a Casa do Caminho de Ibiúna, a EC. E nós temos esse privilégio, porque eu considero um privilégio você poder contribuir de alguma forma por uma obra tão grandiosa como essa. Muito legal, né? A gente ter essa oportunidade, né, Demarque? A gente está falando da Terapia do Tempo, esse novo livro do Demarque. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais dele. Eu queria, porque me pediram tanto, nossa, olha, o dia que você estiver com o Demarque, pede para ele falar do entendimento dele sobre a transição planetária. Fala um pouquinho para a gente. Damião, esse é um momento específico. Eu fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque até algum tempo atrás a gente falava, nós estamos exatamente no olho do furacão.
Nós estamos no meio da transição planetária. Eu vou dizer agora para vocês, porque nós psicografamos 3 livros que falam da transição. O primeiro foi o Sétimo Selo. O segundo, Jesus, o Divino Amigo, que fala, que recorda os ensinamentos de Jesus, e ele falou dessa transição. No princípio das dores, ele faz um capítulo especificamente, o princípio das dores e a grande tribulação. E o terceiro que nós trabalhamos até há algum tempo, ainda continuamos trabalhando, que é a Nova Jerusalém. Então, quando nós falávamos ainda alguns tempos atrás, a gente falava, nós estamos exatamente no olho do furacão. Não, nós já passamos do olho do furacão. Nós já estamos mais para o fim do que para o começo. Já passamos o meio. E o momento agora que nós estamos vivendo é de recrudescimento. E quando as pessoas falam assim, principalmente aquelas que não têm conhecimento, Damião, ficam pensando assim, está tendo uma grande batalha no plano espiritual das forças do bem contra as forças do mal, e aparentemente as forças do bem estão perdendo, até que aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus chega lá e acaba com aquela farra. Para com isso aí, pronto. Não, não é assim. Na verdade, essa grande batalha, ela ocorre no plano espiritual das forças das trevas, envolvendo o ser humano encarnado. Eles procuram encontrar aqui campo de atuação. E nesse aspecto, infelizmente, até aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, eles conseguiram atingir. Porque, infelizmente, através da política houve uma cisão no nosso país, nessa pátria amada, e nós estamos caindo numa armadilha. As pessoas não percebem, mas esse sentimento de ódio que tomou conta, de divisão, é uma armadilha. Porque as forças das trevas não estão degladiando contra as forças do bem lá em cima. Não! Elas estão aqui procurando os incautos que oferecem campo de atuação para atuar e criar dissensão, desentendimento, sentimento de ódio e divisão. Esse é o objetivo das forças das trevas. Infelizmente, isso está acontecendo no mundo inteiro e aqui no Brasil, infelizmente. Então, é um alerta que a gente faz. Gente, não vamos entrar nessa história de discussão. Porque o meu partido, aquele que é o candidato é o melhor, o outro, não sei o que lá. Não vamos. Isso é uma armadilha. E nós caímos feito patinhos, infelizmente. Então, isso só vai acontecer porque eu perguntei para o irmão Virgílio, quando estava concluindo a psicografia do Nova Jerusalém, que é o terceiro e último livro dessa trilogia. Eu perguntei, mas o Brasil não é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho? Por que está acontecendo tudo isso? Olha, isso já faz 10 anos, hein? Faz 10 anos. E ele falou, Ele me disse que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas nesse momento está passando por um momento de depuração e realmente nós seremos o país do futuro, o celeiro do mundo, o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, depois que o vendaval da renovação passar e que tirar daqui todos aqueles nossos irmãos que infelizmente não têm interesse em progredir. Porque vai haver uma depuração. E já está ocorrendo no plano espiritual em massa. Muitos espíritos já não reencarnam mais, já estão indo para um novo planeta, que é o destino de todos eles, o ranger de dentes. É um planeta primitivo. Da mesma forma que ocorreu quando vieram os capelinos para cá. Está ocorrendo agora no sentido inverso. Então, nós estamos vivendo um momento crucial, Damião. É um momento em que a gente vê dia a dia notícias que nos surpreendem e a gente pergunta, mas meu Deus, como é que isso é possível? Parece que o ser humano, em vez de progredir, regrediu. As trevas atuam e eles são muito articulados, eles são inteligentes, eles sabem onde atingir cada um de nós, porque eles nos conhecem, sabem os nossos pontos fracos, nossos defeitos, e é lá que eles atuam. E infelizmente o ser humano está desatento, não percebe. Então, lamentavelmente, nós temos que estar atentos, porque senão nós vamos para o outro lado. Nós vamos lá para o planeta chupão, como dizia.
Mas esse é um momento grave que nós estamos vivendo e realmente já passamos do meio, viu? Nós estamos mais para o fim do que para o começo, viu, Damião? E é aí aquilo, né? Quando você traz esses dados aí, eu vou me lembrar até hoje aquelas historinhas, né? Que os amigos da Luz paravam. Um planetinha ali, você parar, se bobear ali, de pedra lascada, a gente já está aí acostumado com internet, com redes sociais. Aí vai para um planetinha de pedra lascada, Demarque, oh meu Deus! E é a evolução para alguns possível, né, nesse momento, né, Demarque? É interessante, nesse livro, A Nova Jerusalém, o irmão Virgílio nos mostra lá que alguns dos cabeças espirituais do lado negativo que atuam, eles têm consciência que eles vão para esse planeta. Mas eles, na cabeça deles, eles querem levar o maior número possível, porque lá eles vão dominar. Porque daqui para lá, Meu Deus. Eles já chegam numa condição de inteligência superior aos habitantes daquele planeta. Eles chegam já numa condição assim de intelectualidade mais avançada. E o objetivo deles é chegar lá e dominar. É fazer deles lá o domínio. Só que eles se esquecem. E infelizmente, eles não se atentaram, porque eles têm consciência que vão para lá. Mas eles querem ir lá para dominar. Eles querem ser os dominadores. Só que eles se esquecem que quando chegar lá, eles vão esquecer de tudo. Vão apagar tudo da mente. E certamente, eles vão acordar numa situação inóspita, que vão ter que ganhar o pão com o suor do rosto, que vão ter que trabalhar muito, e nas noites em que eles ficarão, porque inconscientemente eles vão ter assim aquela lembrança que pertenceram a um paraíso, e que de lá foram expulsos por terem feito mau uso do fruto do bem. É a mesma história que aconteceu aqui vai acontecer lá. E tudo é um aprendizado, porque lá eles vão aprender também. E fato deles chegarem lá, eles vão trazer uma condição de evolução para os habitantes que estão lá, porque eles vão trazer ideias novas, possivelmente vão inventar a roda lá de novo, como inventaram aqui. Então, na vida, a criação divina é perfeita, as pessoas falam assim, Deus está no comando, sempre esteve. Na verdade, tudo isso é previsto e a espiritualidade sabe que esse momento é um momento de solene gravidade. E por essa razão, João Evangelista dizia no Apocalipse, aquele que é sujo, suje-se ainda, aquele que é injusto, continue na prática da injustiça, mas aquele que é bom, continue na prática da bondade, e aquele que é justo, justifique-se ainda. Então, na verdade, nós estamos passando por momentos assim difíceis, no qual nós somos submetidos assim a situações em que nós temos que mostrar quem somos nós. Nós temos que justificar se nós somos bons ou não. Se nós podemos fazer a coisa correta ou não. Porque no momento de tranquilidade, a gente não bota para fora aquilo que está adormecido entre nós. Então, por isso que esse momento é o momento da colheita do joio e do trigo. Da direita e da esquerda. Do lobo e da ovelha. É o momento da separação, porque tantos acontecimentos estão ocorrendo que vai mostrar para o indivíduo quem realmente ele é. Ele vai se manifestar. Porque senão, não tem como fazer a escolha de quem é que vai e quem é que fica. E quem ficar vai ter que reconstruir, infelizmente, um planeta destruído, destroçado, porque antes de chegar em que ocorra a última leva e que a Terra será realmente a Nova Jerusalém a ser reconstruída, o ser humano ainda vai fazer muitas coisas aqui terríveis. Mas, pelo menos aqui, quando ele diz a Nova Jerusalém, ele diz que ele vê a luz do Cristo brilhando dia e noite, porque não vai se apagar, porque essa luz estará no coração daqueles que aqui ficarem, que não serão seres perfeitos, mas é aqueles que já terão boa vontade e já venceram o sentimento da guerra, o sentimento da maldade, embora o mal ainda exista, mas o bem prevalecerá sobre o mal. Tá aí, né? Demarque, Eduardo Demarque falando de transição planetária aqui também
no programa Sensibilidade. A gente está indo para o finalzinho do programa, mas ainda em tempo da gente abrir esse espaço para que você possa convidar o amigo ouvinte, o telespectador que está nos acompanhando, convite para que ele possa estar lendo, conhecendo a essa trilogia que já está o segundo que está aí. Segundo, esse é o segundo. O terceiro ainda está sendo escrito, né? Mas o convite, a terapia do tempo. Antônio Demarque. Amigos, esse é o livro, A Terapia do Tempo. É um livro interessante, a gente não vai trazer aqui, não vamos descobrir a pólvora e nem inventar a roda. Nós simplesmente, o espírito Augusto César vai nos trazer aqui histórias reais, verdadeiras, que ocorreram, no qual a gente, ao ler essas histórias, a gente vai se colocar no lugar. É interessante, porque cada história aqui, cada fator, cada ocorrência que teve aqui, que foi registrado nesse livro, são histórias no qual a gente se coloca no lugar daquela pessoa. E a gente vê o que aconteceu. A gente passa a ter essa sensibilidade de um aprendizado diferente, de saber usar a nosso favor o tempo. Porque o tempo é um aliado a nosso favor quando nós aprendemos a usar o tempo a nosso favor. O tempo por si só não resolve, mas nós temos que usar o tempo com Deus no coração. O tempo e Deus, porque Deus faz do tempo o milagre necessário para que tudo ocorra no tempo necessário, para que a gente desperte, para que a gente amadureça, para que a gente chegue no destino final. Mas sem a ajuda de Deus, a gente não faz nada. E com a ajuda de Deus, a gente encontrar o trabalho, que também é um aliado do tempo. O trabalho com Cristo, que faz com que nos tornemos criaturas melhores e ocupemos o tempo com coisas boas, que vai nos tornar seres humanos renovados, que é uma necessidade. E esse é o grande desafio, é nos tornarmos melhores a cada dia. É uma questão de consciência. Mas só que para chegar nessa consciência, a gente tem que dar tempo ao tempo. Antônio Demarque destacou no programa Sensibilidade de hoje, Terapia do Tempo, novo livro da Intelitera Editora. Semana que vem estaremos juntos. Primeiro, Demarque, obrigado, viu? Obrigado pela parceria, pela amizade. Sucesso para você. Gratidão imensa, Damião, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Essa casa que sempre nos acolhe com muito carinho e que leva essa palavra, que leva a divulgação da doutrina do Cristo para tantas pessoas, que leva o esclarecimento e que faz do tempo essa ferramenta maravilhosa do aprendizado e do ensinamento. Gratidão imensa pela oportunidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.